procurar um pouco de improviso, né? Falar sobre o meu negócio e agradecer também o pessoal da CEPLAG que me convidou. Sou fornecedor hoje da CEPLAG exclusivamente há 2 anos, mas no Estado tem aproximadamente 9 anos. A minha empresa é uma empresa que trabalha na área de cabeamento estruturado, um negócio relativamente novo no Brasil. Inicialmente eu comecei a atuar em iniciativa privada, somente na área de mineração, mas eu percebi como uma pequena empresa que as compras eram muito sazonais. Eu não conseguia firmar os meus faturamentos porque era um negócio novo e eu tinha dificuldade em montar a equipe de venda. Mas eu fiz, na oportunidade, um grande contrato com uma grande mineradora e comecei a atuar no Espírito Santo, atuei em Minas Gerais, depois fui atuar a nível Brasil. E uma empresa na minha área, para quem não conhece o cabeamento estruturado, é você poder trafegar dado, voz e imagem numa única estrutura de um cabeamento. Como isso é muito novo, hoje já o Estado já está muito bem equipado, os profissionais muito bem preparados nessa área, mas naquela época era difícil. E montar uma equipe de venda para atuar na iniciativa privada, que tinha um pouco mais de conhecimento, era complicado. Então eu fiz um único contrato com essa grande empresa e comecei a trabalhar. Mas eu percebi que por ser uma empresa pequena, eu fiquei muito concentrado no único cliente. Então eu pensei comigo, poxa, se eu, uma empresa pequena, sobreviver concentrado num grande cliente, a tendência é um dia esse contrato acabar e você desaparecer, como a secretária mostrou que as pequenas empresas desaparecem em 2 anos aqui no Brasil. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu vou começar a trabalhar para o Estado. Mas em 2002, o Roberto exemplificou muito bem aqui o problema da venda para o Estado naquela época. Você não sabia, você sabia que você ia entregar o produto ou serviço, você recebia era outra história. Então era complicado demais. Uma empresa pequena, como é que ia vender para o Estado se você não tinha certeza de receber? Então você fazia realmente isso, botava o preço lá em cima e rezava para receber o dinheiro para pagar sua folha de pagamento. Mas, de 2003 para cá, com a mudança que o governo fez, melhorou muito a vida de quem fornece para o Estado. Aí eu comecei, vou começar a fornecer para o Estado. O que fazer? Aí não tinha experiência nenhuma, e comecei a olhar e descobri que tinha que fazer um cadastro. Aí fiz o cadastro da Copasa, um cadastro na CEMIG, e comecei aos poucos a vender através de estação. Naquela época não existia o pregão eletrônico, existia sempre, era tomada de preço ou concorrência, sem limitação de valor. E comecei a vender e perdia sempre. Cada 10 participações, 9 eu perdia. Por falta de experiência, de documentação, de falta de conhecimento da especificação dada pelo edital, enfim, faltava muita coisa que eu tinha que aprender. Mas começou a ter muito curso de licitações e tal, eu comecei a treinar e aprendi. E hoje eu domino bem essa área. Quando eu fui vender pela primeira vez na Copasa, que foi logo antes de 2002, foi um problema sério, porque a gente vendia, não recebia, depois tinha que ir lá, programava, aquela confusão toda, e você ficava sem caixa, e eu falei, pô, vou desistir de vender para o Estado, não vou vender mais não, vou continuar lutando, montar uma equipe, vender para iniciativa privada, que lá é garantido de recebimento. Só que, por força de um sócio, ele insistiu e falou, pô, Robson, vamos tentar, vamos insistir no Estado, porque o Estado ele tem o maior poder de compra no Brasil. Ele que tem condições de comprar, ele que dá fomento. Aí eu comecei a vender e observei que o pessoal começou a ficar muito bem preparado, o pessoal do Estado. E comecei a emitir a nota fiscal de venda, recebia rigorosamente em dia. Igual hoje eu recebo rigorosamente em dia em todas as instâncias do Estado. Secretaria, autarquia, qualquer um, eu recebo rigorosamente em dia. O que é preciso você trabalhar para o Estado e cumprir o seu edital
e não ter problema de recebimento? Depende exclusivamente sua. Não depende do Estado mais hoje. Hoje o Estado, quando abre uma concorrência, já tem a verba preparada para aquilo ali. Então você recebe se você cumprir o que o edital exige. Prazo, qualidade, especificação. Se você cumpriu isso, você vai receber em dia os seus negócios. Eu, recentemente, eu vou dar um exemplo da minha empresa Massimanet, um contrato importante que a gente ganhou recentemente com a CEPLAG. Nós, ano passado, participamos de um registro de preço para cuidar da manutenção na área de cabeamento estruturado do centro administrativo. E fizemos um trabalho com muito êxito, e a CEPLAG, nessa época, era a CEPLAG. E a CEPLAG via a necessidade de, foi dito anteriormente do senhor Jean, de você unir mais e fazer uma compra maior e atender maior segmento do Estado. Exemplo, fizeram uma ata de registro de preço, convidaram, inicialmente, antes de fazer a ata, convidaram as empresas de cabeamento em Belo Horizonte, deve ter na faixa de uns 50, para participar de uma audiência pública. Eles queriam montar um contrato de manutenção nessa minha área, que cresce muito, né? Que você não pode ter, as empresas hoje, o Estado necessita de uma rede estruturada bem feita para acompanhar o orçamento, evitar sonegação, evitar fraude, né? E essa tecnologia é importante demais para todo segmento, tanto privado como público. E a gente foi convidado para uma audiência pública, achei muito interessante. Convidaram as empresas e falaram, olha, nós queremos montar um grande contrato a nível regional para atender todas as secretarias e alguns órgãos do Estado nessa área, por demanda. E convidou a gente, eu quero que vocês nos ajudem a montar um modelo de um contrato desse, para que a gente possa atender melhor o servidor nas demandas. Então foi muito interessante, foi uma roda de negócio, todo mundo deu a sua opinião, como que deveria ser atendido, de que forma que deveria ser atendido, aonde estaria o preço, se o preço estava baixo, estava alto, se a condição, o atendimento, prazo de atendimento, isso tudo foi negociado. Muito claro. Foram feitas 3 audiências. E eu não tinha visto isso antes. Sempre participar da estação, já estava com a coisa formatada, você tinha que chegar, ler o edital e cumprir e pronto. Mas dessa vez não, achei muito interessante, porque eu percebi que era um negócio importante para o Estado e que tinha empresas mineiras experientes nesse negócio e que precisava consultar as empresas antes de fazer uma formatação do contrato tão importante. Ficou muito bom, foi muito bem feito. Eles fizeram o edital de acordo com o que foi formatado na audiência pública, tá certo? E quem ganhou foi quem tinha realmente cumprindo a especificação, a documentação e o preço. Foi através de pregão eletrônico. Eu participei de pregão eletrônico desde 2002, quando foi a primeira vez na Anatel, depois foi divulgado a nível nacional. Então, o pregão eletrônico, realmente, ele faz com que a empresa ganhe a solicitação com preço justo e cumpra. Porque qual que é a importância de você hoje fazer esse trabalho para o governo? Quando você atua em iniciativa privada, você tem muito custo de contratar vendedores, né, Alberto? Deve ter muitos representantes, né? Então, o custo é muito alto para isso. Já a iniciativa pública, esse custo que você teria de comercial, você investe em treinamento, investe em certificação. Isso é que é importante. A minha empresa é uma empresa pequena, e uma empresa pequena, sobreviver 12 anos não é fácil. E hoje a gente é certificado, Furukawa, uma empresa americana, japonesa, uma empresa americana que é a AMP. Nós temos ISO 9001, já que o Estado hoje, na minha área, não exige essa certificação de ISO, mas nós resolvemos fazer
para melhorar o nosso processo de atendimento e qualidade. Enfim, eu estou aqui para representar, de forma modesta, como que vender para o Estado é um bom negócio e que vocês podem ter certeza, vendendo para o Estado de Minas Gerais, dentro do que foi especificado na norma, no edital, vocês vão também receber tudo em dia e poder fazer seu fluxo de caixa, seu planejamento orçamentário, tributário durante o ano, sem problema nenhum. Muito obrigado a todos.